O Paulo e o viram aqui a votação, votamos favoravelmente, dizer da importância do trabalho da vigilância em saúde no município de Petrópolis. Vocês são guerreiros em relação à saúde pública e, mais do que justa, receber pelo trabalho que é realizado. Então, a Casa fez uma justiça aos trabalhadores da vigilância em saúde, só isso. E agradecer. Tá bom. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Justino. Também não poderia agradecer tudo que vocês fazem pela saúde pública do município, todo esse empenho que vocês dedicam dia após dia. E também queria dizer para vocês que vocês têm 2 parceiros aqui na Câmara, estão sempre olhando por vocês. Queria novamente agradecer os nossos pares que aprovaram esse projeto, justíssimo, e agradecer sempre a Beth lá, em nome de todos, pelo que você representa no município de Petrópolis. Muito obrigado. Pelote, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do pessoal da saúde e que eles voltem mais vezes aqui para ver o desempenho de todos nós. Agora, senhor presidente, uma questão de ordem. Se fosse possível, com a aquiescência dos demais vereadores, nós invertemos a pauta de novo. Antes de submeter ao plenário, não poderia deixar também de dar minha saudação ao pessoal da Secretaria de Saúde. Muito bem-vindo, é um prazer recebê-los. A casa estará sempre de portas abertas a todos vocês. Enfim, atendendo a solicitação do vereador Márcio Arruda para que a pauta da nossa ordem do dia, da nossa segunda sessão, seja invertida, os vereadores que concordam permaneçam sentados como estão. A nossa pauta da ordem do dia será invertida. Solicito ao senhor secretário a leitura da primeira matéria. Senhor presidente, uma questão de ordem de novo. Questão de ordem. Já que a pauta foi invertida, e sugestão do primeiro secretário no momento, o vereador Leandro, se nós podemos votar também, ler todos os títulos e votarmos em bloco. Atendendo a solicitação do vereador Márcio Arruda para que nossos projetos de resolução sejam votados em bloco, os vereadores que concordam permaneçam sentados como estão. Será feita a leitura e a votação em bloco dos projetos de resolução. Solicito ao senhor secretário a leitura dos projetos. Gabinete do vereador Marcelo da Silveira, projeto de resolução, protocolo legislativo 3172/2018, concede o título de cidadão petropolitano ao doutor Edelto dos Santos Antunes. Artigo 1º, fica concedido o título honorífico de cidadania petropolitana ao doutor Edelton dos Santos Antunes. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados a disposição contrária. Gabinete do vereador Marcelo da Silveira, projeto de resolução, protocolo legislativo 3580, concede o título de cidadania petropolitana à senhora Luzmar Silvestre da Costa. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadania petropolitana à senhora Luzmar Silvestre da Costa, pelos relevantes serviços prestados à comunidade petropolitana. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados a disposição em contrário. Gabinete do vereador Meireles, projeto de resolução, protocolo legislativo número 3641/2018, concede o título de cidadania petropolitana ao doutor Rafael Fiuza Bagueira Leal. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadania petropolitana ao doutor Rafael Fiuza Bagueira Leal pelos relevantes serviços prestados à comunidade petropolitana. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados a disposição em contrário. Gabinete do vereador Marcelo da Silveira, projeto de resolução, protocolo legislativo, processo número 3650/2018, concede o título de cidadania petropolitana ao senhor Amarildo de Paula. Artigo 1º, fica concedido o título honorífico de cidadania petropolitana ao senhor Amarildo de Paula.
Artigo 2º desta resolução entra em vigor a data de sua publicação. Gabinete do Vereador Luizinho Sorriso, projeto de resolução, protocolo legislativo número 3711/2018, concede título de cidadania petropolitana ao senhor Antônio Juarez André. Artigo 1º, fica concedido o título honorífico de cidadania petropolitana ao senhor Antônio Juarez André, pelos relevantes serviços prestados à comunidade petropolitana. Artigo 2º desta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados a disposição em contrário. Gabinete do Vereador Luizinho Sorriso, projeto de resolução, protocolo legislativo número 3715/2018, concede título de cidadania petropolitana ao senhor Bruno Tanese Stefanini. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadania petropolitana ao senhor Bruno Tanese Stefanini, pelos relevantes serviços prestados à comunidade petropolitana. Artigo 2º desta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados a disposição em contrário. Gabinete do Vereador Meirelles, projeto de resolução, protocolo legislativo 3729/2018, concede de título de cidadania petropolitana ao senhor Sandro Ricardo Carreiro. Artigo 1º, fica concedido o título honorífico à cidadania petropolitana ao senhor Sandro Ricardo Carreiro, pelos relevantes serviços prestados à comunidade petropolitana. Artigo 2º dessa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados a disposição ao contrário. Gabinete do Vereador Meirelles, projeto de resolução, protocolo legislativo, processo número 3733/2018, concede o título de cidadania petropolitana ao senhor Marcelo Círio dos Anjos. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadania petropolitana ao senhor Marcelo Círio dos Anjos, pelos relevantes serviços prestados à comunidade petropolitana. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados a disposição em contrário. Gabinete do Vereador Luizinho Sorriso, projeto de resolução, protocolo legislativo 3736/2018, concede o título de cidadania petropolitana ao senhor Vazim Uamad Zavar. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadania petropolitana ao senhor Vazim Ahmad Zavar, pelos relevantes serviços prestados à comunidade petropolitana. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Lido, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, chamada nominal dos senhores vereadores para votação em primeira discussão. Vereador Vanderlei Taboada. Vereador Silmar Fortes. Vereador Rony Medeiros. Vereador Ronaldão. Vereador Professor Leandro. Vereador Maurinho Branco. Vereador Meirelles. Sim. Vereador Márcio Arruda, sim. Vereador Marcelo da Silveira. Sim. Vereador Luizinho Sorriso. Vereador Justino do Raio X. Sim. Vereador Jorge Relojão. Sim. Vereadora Gilda Beatriz. Sim. Vereador Fred Procópio. Sim. Vereador Antônio Brito. Sim. Senhor presidente, 13 votos sim e 2 ausências. Com 13 votos favoráveis, os projetos de resolução foram aprovados em primeira discussão. Solicito ao senhor secretário leitura da próxima matéria. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Temos agora umas indicações legislativas. Se poderemos votá-las em bloco também. Atendendo à solicitação do vereador Márcio Arruda para que as indicações sejam votadas em bloco, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Como estão, as indicações serão votadas em bloco. Solicito ao senhor secretário a leitura das indicações. Gabinete do Vereador Jorge Relojão. Protocolo legislativo número 3669/2018 indica ao Executivo Municipal a necessidade da retirada de entulho da estrada Boa Vista, próximo ao sítio São José, número 699, na posse. Gabinete do Vereador Jorge Relojão, protocolo legislativo 3670/2018 indica ao Executivo Municipal a necessidade de realização de poda de árvore localizada na estrada Silveira da Mota, quilômetro 7, na posse.
Gabinete do vereador Luizinho Sorriso, protocolo legislativo 3673/2018, indica ao Executivo Municipal a necessidade de colocação de uma placa na rua José Maria Saldanha, que identifique o nome da rua, Estrada da Saudade. Gabinete do vereador Maurinho Branco, protocolo legislativo número 3674/2018, indica ao Executivo Municipal a necessidade de construção de um muro de contenção na estrada do Ribeirão, próximo ao número 296, Correias. Gabinete do vereador Maurinho Branco, protocolo legislativo número 3675/2018, indica ao Executivo Municipal a necessidade de recapeamento asfáltico na estrada da Mineira Velha, do número 686 ao 998, Samambaia. Gabinete do vereador Márcio Arruda, protocolo legislativo número 3676/2018, indica ao Executivo Municipal a necessidade de limpeza e capina na rua Vereador Hélio Bittencourt, no bairro Centro. Gabinete do vereador Fred Procópio, protocolo legislativo 3710/2018, indica ao Executivo Municipal a necessidade de reforma da escadaria situada ao lado do número 866, na Servidão Vila Teresa, Centro. Gabinete do vereador Rony Medeiros, protocolo legislativo 3717/2018, indica ao Executivo Municipal a reforma da calçada da rua Ângelo João Brande, bairro Independência. Gabinete do vereador Rony Medeiros, protocolo legislativo processo número 3718/2018, indica ao Executivo Municipal a reforma do guarda-corpo na rua Ângelo João Brande, próximo ao número 799, bairro Independência. Gabinete da vereadora Gilda Beatriz, protocolo legislativo processo número 3723/2018, indica ao Executivo Municipal a necessidade do calçamento do concreto em toda a extensão da Servidão Norival Ribeiro Damasceno, bairro da Glória. Lido, senhor presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Como estão, as indicações foram aprovadas. Encerrada a nossa ordem do dia, passamos à fala dos senhores vereadores. Convido o primeiro vereador inscrito a fazer uso da tribuna, vereador professor Leandro Azevedo. Vossa Excelência dispõe de tempo regimental. Consegue dar um minuto aqui? Boa tarde, presidente. Vereador Rony Medeiros, boa tarde, vereadores presentes, boa tarde a todos os funcionários da Casa da Comunicação, os amigos que nos assistem na plenária, uma boa tarde também aos que nos assistem pelo canal 98, TV Câmara e pela internet. Vereadores, ontem externei a minha alegria à maioria dos senhores, onde a Justiça reconheceu a legalidade da minha saída do PSB para o PSD, em virtude de alguns problemas partidários, algumas mudanças de ideologia estadual, nacional, municipal, onde, se eu começasse a enumerar os acontecimentos, eu iria ficar aqui pelo menos uma meia hora. Mas feliz por ter presenciado o resultado no TRE de 7-0 para a manutenção do mandato. Mandato esse pelo qual, quando eu decidi essa saída do partido, em conversa com a chefe de gabinete, coordenador de gabinete, os nossos assessores, foi um risco, mas um risco dentro do que a lei previa. Que com a carta do presidente nacional, colocando o porquê da saída, da questão de pensamentos que divergem entre o candidato e o partido, pela mudança de ideologia partidária, isso aí estava previsto. Então foi assim que nós fizemos e nós estávamos bem confiantes, nervosos, mas confiantes com o resultado, porque era algo que já tinha ocorrido e outros candidatos também tiveram o resultado de 7-0. Então, eu só
Mando um grande abraço àqueles que ficaram rindo, àqueles que apostaram até mesmo dinheiro, que eu iria perder o mandato, aqueles que, quando eu passava pelos corredores, até aqui mesmo na Câmara, desconfiavam do nosso trabalho. Então, só para dizer a todos vocês que a minha chefe de gabinete é uma advogada que ela tem experiência, e se, de certa forma, nós cometêssemos um erro jurídico, claro que a gente não ia estar arriscando dessa forma, e eu já mando um abraço a Rosângela Stumpf, que foi a quem eu confiei a chefia do meu gabinete desde o primeiro dia de mandato, não por imposição do nosso partido municipal, mas pela confiança que eu tinha a minha presidente de partido na época do PSB e que hoje continua sendo a minha presidente de partido no PSD. E dizer a todos da sigla PSD que agora nós vamos caminhar ainda mais forte com o objetivo de estar lutando pelas condições do povo petropolitano, mais do que nunca. E, presidente, vereadores, não sei se tem algum tricolor aqui, eu ia falar até para o Rony, porque eu sou tricolor também, então não levo como desrespeito, né, alguma outra irregularidade dessa forma de preconceito em outras, mas eu sou tricolor também. Ontem à noite, quando eu cheguei do resultado, eu passando no centro, eu detectei, vereador, que as árvores de Petrópolis estão igual a zaga do Fluminense, cheia de falha. Falha, falta luz aqui, falta luz ali, funciona uma parte, a outra não. E como todos os resultados de Facebook, denúncias, já vi vereadora Gilda falando aqui, outros vereadores do nosso Natal Imperial, e ontem foi debate num conselho pelo qual eu não estava, mas estava acompanhando, sendo acompanhado pelos meus assessores e toda hora tendo feedback, até com outras pessoas da cultura, a gente fica abismado com certos tipos de situação. Por exemplo, se fala na licitação de 2.770.000, mas também tem a licitação de 1.280.000. Como é pregão, a gente já sabe, caiu um pouco, uma caiu 200.000, outra 300 e poucos mil, mas está dentro da ideia dos milhões aqui. E aí a primeira que a gente não pode deixar de falar, que é aquela nossa linda, maravilhosa, na Praça Dom Pedro, né? Aquele palco de 300 e poucos mil, que não ficou muito abaixo dos 300 e poucos mil que estava lá, não. Isso é o preço de um apartamento, senhores. E um apartamento, que nesse apartamento de 190 mil que está vendendo, 199, 200 mil, não. Isso é um palco de madeira, que esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para pagar os nossos artistas da cidade. Porque uma dessas licitações aqui, que na semana passada eu falei que era da fonte 001, que vem dos royalties, e a gente poderia estar sendo utilizado na saúde e educação, essa outra sai do Instituto de Cultura. E aí eu vou falar de montagem de quiosques, 24 unidades de 22 mil cada um, para 52 dias. Eu vou falar de bolas, com quase R$3.000 cada bola daquela, para ficar parado 52 dias no jardim. Está aqui. Vou falar de soldadinho de chumbo, 16 unidades que custam R$1.500 cada um, para ficar 52 dias. Eu vou falar de caixa de presente, que eu tenho certeza que a nossa Condep, com carinho, faria uma coisa mais bonita do que aquilo, de 20 unidades, de R$1.150 cada uma. E aí eu vou falar instalação de elemento cênico, totem, dizeres, doce Natal, fixado junto ao jardim do palácio, conforme processo. R$16.000. Só para vocês terem uma ideia, esse vereador aqui, ele tem
o seu início dentro de obra, de pintar, de marcenaria, porque o meu pai é marceneiro e carpinteiro. Eu fui perguntar para ele: pai, quanto que o senhor faria esse negócio aqui com esses dizeres? Caro. Cobrando caro. Filho, 8 mil reais eu faria isso aí. Se botasse na Condep, a Condep ia fazer aquilo bonito, porque tem profissionais capacitados também. Mas, tá lá. 16 mil reais para 52 dias, depois não sei para onde vai isso não. Instalação de ornamentos em reforma de conjunto, pirulitos, ao Palácio de Cristal. 4 unidades, 3.300. E aí vai, instalação de escorrega de 7 mil reais, gira-gira de 6 mil reais, gangorra de 4 mil reais. Gangorra eu compro por 4 mil reais, eu não alugo por 52 dias. Deixa eu ver mais o que tem aqui, eu virando a folha. Tem outro palco aqui, eu já tinha falado de outro palco, mas são 2 palcos. Um de 327 mil, que diminuiu porque o pregão dá um valor a menos, e o outro 200 e poucos mil. Instalação de ornamentos em formato de bengalas natalinas, 12 unidades, R$ 1.150 cada um. Aí depois, senhores, a gente não quer que o professor venha aqui para dentro para exigir o seu reajuste. A gente não quer que o pessoal da saúde venha aqui para dentro para exigir os insumos básicos dentro dos postos de saúde. E aí vai embora. Eu quero saber onde está o comprometimento do poder público com a população petropolitana. Não é que não tenha que ter Natal. O Natal ele é bonito. Com muito menos faria esse aí. Agora, eu vou lá naquela outra licitação, porque uma tem essas aqui que é a menor. De 1 milhão e... Cadê? 1 milhão e 280 mil reais. Agora, de 2 milhões e 770 mil reais... A gente vai procurar o que tem por unidade da iluminação petropolitana e diz lá no site de transparência que está no anexo 1 e 2. E a gente vai procurar, não tem nada. Então, eu só quero falar que a gente está fazendo uma denúncia ao TCE para que apure essas questões e que nossa cidade não seja lesada dessa forma. Porque isso é fazer o cidadão de bobo, o cidadão que sofre, trabalhador da nossa cidade, o pessoal que está dentro das escolas trabalhando com criança e tem que ficar vendo esses valores. Muito obrigado e boa tarde, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Convido a próxima oradora inscrita, a vereadora Gilda Beatriz. Antes, porém, o vereador Fred Procópio, pela ordem. Obrigado, presidente. Vereador Leandro, queria reforçar aqui parte de sua fala. E, presidente, eu até separei para tratar de questões bastante semelhantes do que o vereador trouxe aqui. Vou me reservar a esmiuçar isso no momento do meu pronunciamento do plenário. Mas Vossa Excelência está coberto de razão. Esse Natal, ano passado, a gente viu a repercussão que isso deu no país inteiro. Foi manchete de jornal da revista Veja, do programa da Ana Maria Braga. Teve uma série de programas de televisão que vieram a Petrópolis fazer matéria falando do Natal. E esse ano está um show de horrores. Um palco ridículo de 20 metros quadrados no valor de 300 mil reais. Quando me mandaram 300 mil reais. Quando me mandaram aquilo, eu achei até que era fake news. Falei, isso é brincadeira. Vereador Fred, por favor. Eu não sou líder do governo, não sou nada. O líder é o vereador Taboada. Mas eu acho que esse valor não é só o palco, não. Engloba outras coisas. Eu acho. Eu até tomei esse cuidado, presidente, e procurei saber. Parece que um enfeite que custa 300 e poucos mil, o palco está alugado separado. Ainda tem esse detalhe. Eu mandei a assessoria apurar, mas parece que a estrutura do palco em si tem um contrato separado. Mas, de toda forma, vereador Leandro, as denúncias são muito pesadas, né? Os números, a gente já tem, algumas semanas atrás, Vossa Excelência trouxe outros dados aqui. Eu já fiz um pedido de informação junto ao controle interno do município, pedindo
um parecer deles sobre essas contratações, sobre como é que foi o posicionamento do controle interno acerca disso. Eles têm um prazo de 10 dias para me responder, a contar da data de hoje mais 10 dias, então acredito que na semana que vem a gente tenha mais informações sobre isso. Mas aconselho ao prefeito Bernardo Rossi que repense esse nome da cultura, porque a gente precisa olhar isso, como o vereador Márcio Arruda se lembra muito bem de um secretário de educação que veio de fora para o município, como um grande uma grande promessa de solução da educação, e quando saiu daqui deixou um rastro de desgraça. Então que isso não aconteça na cultura do nosso município. Muito obrigado. Peço à vereadora Júlia Beatriz que inicie sua fala. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, plenária, imprensa, telespectadores. Eu vou continuar falando nesse assunto, que não tem como o assunto ser diferente, porque realmente está uma farra geral, se a gente for pensar em relação a dinheiro público e que os valores estão muito além do que a gente possa imaginar, e realmente esse palco ali é MDF. MDF. Eu tive lá porque eu não acreditei. Eu subi, eu olhei e eu falei assim, eu não posso acreditar que 300 mil foi pago para poder fazer essa montagem e instalação de um palco. Então, realmente, né, estou até aqui com a foto, né? Vou aqui mostrar a foto, né? Quem não pôde lá, quem não foi lá na praça, não viu. E, inicialmente, ele ia ser assim, ó. Mas mesmo ele sendo assim, não era 10 mil reais, olha, e botando assim muito. Esse aqui não vale nem 4 mil reais. Então, realmente, nossa, nós vereadores, a gente está aqui para fiscalizar o executivo. E realmente tem alguma coisa errada, e muito errada. Primeiro foi aquilo das ambulâncias que voltaram atrás e que tinham que voltar atrás mesmo, que era um absurdo. Né, que eu coloquei aqui os valores que eram, que você comprava a ambulância, ainda sobrava dinheiro e queriam alugar por 12 meses. Aquilo ali não existe, tanto que eles voltaram atrás. E agora eu fiquei até sabendo que no Alcides Carneiro eles estão falando que a culpada de não vai ter ambulância é a vereadora Júlia Beatriz. Eu fico muito feliz porque eu estou aqui para fiscalizar os atos do executivo, fiscalizar para onde está indo o dinheiro. E aquilo ali não poderia existir, aquele valor de quase 2 milhões para se alugar 4 ambulâncias com UTI, quando você poderia, com 600 mil, comprar as ambulâncias já equipadas com UTI. Então, eles voltaram atrás. E é esse o nosso papel, é fiscalizar e ver que está errado. E, realmente, esse Natal está acontecendo cada coisa que é para a gente se preocupar muito. Eu estou esperando os requerimentos de informação para poder a gente estar encaminhando essas denúncias, porque tem que ser apurado, não tem como não ser. Um palco desse aqui, 300 mil reais, isso não existe. Isso não existe, MDF. Não existe, não pode acontecer. Então, fora várias outras coisas, até que já foi elencado pelo colega vereador aqui, né, se a gente for ver os preços... Pois não. A parte, vereadora. Só para... Eu estava me... Pedi assessoria para ver se a gente consegue puxar aqui da exposição agropecuária de um dos últimos anos. Se não me engano, aquele palco imenso daquele tamanho custou 350 mil. Da exposição lá em Itaipava para um show daquele tamanho. Como que aquele custa 350 e esse custa 327? Tem alguma coisa errada. É constrangedor, vereador Márcio Arruda. É constrangedor. Você viu um negócio daquele, eu achei que era fake news. Quando eu fui puxar, eu falei, não é. Então, eu vou puxar essa informação, não, se eu tiver acesso a isso, vou emprestar a você. Inclusive, eu já estou pedindo os requerimentos de informação, mas tem muito preço que a gente sabe. A Rua Tereza, os empresários se reuniram com 10 mil, estão fazendo muita coisa. 10 mil reais, minha gente. Como que esses valores aqui podem estar acontecendo? Realmente, isso tem que ser denunciado, a gente tem que ver, é o dinheiro que está faltando no hospital. Hoje mesmo tive denúncia, a pessoa foi na UPA com uma criança, a mãe teve que comprar um medicamento para ser aplicado na criança, não tem um remédio. Então, é complicado, o leito do UTI vazio por falta de medicação, que não tem medicamento, aí não pode colocar na UTI. E, enquanto isso, está se acontecendo isso, pagando 300 mil num palco de MDF, querendo licitar ambulância para alugar por quase 2 milhões. Quer dizer, isso não existe. Isso não existe. Então, realmente, a gente tem que apurar. Nós fomos eleitos para fazer essa fiscalização, que eu falo que é um dos atos
mais importantes dos vereadores é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, realmente, a gente vai estar vendo esses requerimentos e estar denunciando e ver realmente que isso não pode ser desse jeito. E eu também queria falar sobre a árvore, também, né, aquela na Praça da Liberdade, que já era para ter sido inaugurada dia 2 de dezembro, e não sei o que aconteceu, eles estão tendo problema com aquela árvore, não conseguem colocar aquela árvore para terminar a árvore. E eu queria saber, o Natal está chegando. Quando que vai ser inaugurada a árvore? Depois do Natal ou Natal ano que vem? Ela já vai ficar lá pronta para ano que vem, deve ser, né? E quanto custou aquela árvore? E agora, como que vai ser essa empresa vencedora da licitação? Ela vai devolver o dinheiro para a prefeitura? Porque até agora nada de árvore. Eles estão ali desesperados e não conseguem colocar aquela árvore para poder estar ali, para as pessoas poderem ver. Então, realmente, o Natal vai chegar, a árvore ainda não está pronta. Então, é muita coisa errada acontecendo nesse Natal imperial. Então, vamos esperar, o Natal já está chegando. Agora, isso vai ser apurado, vai ser denunciado. E a gente espera que a gente possa dar transparência a esse processo, porque não dá para ficar desse jeito que está. Não dá mesmo, porque está ficando um negócio que a população está se revoltando, e com razão. Obrigada. Convido o vereador Meirelles a assumir a tribuna aqui, para que eu possa usar a tribuna. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, ilustres colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, meus senhores e minhas senhoras. Senhor presidente, eu até agora, eu só ouvi notícia ruim sobre a nossa cidade, sobre a administração. Mas para uma cidade como Petrópolis, cidade turística, de repercussão mundial, nós tivemos uma semana repleta de eventos culturais e festivos. Começando por sexta-feira, no Teatro Dom Pedro, a Velha Guarda da Mangueira, um espetáculo muito bom. Depois eu estiquei até no Barata, onde tem um pagodinho, a Petropolitana. No sábado, no anfiteatro do museu, teve um concerto que eu vou me ater no final da minha fala. À noite, teve a Orquestra Sinfônica no Quitandinha. Vereadores, uma dificuldade para a pessoa entrar, querendo pegar convitezinho, entrando na fila, quando chega lá dentro, mais de 200 lugares vazios. Poxa, por que fazer isso? Cede, deixa o povo entrar, ter acesso à cultura. Mas não foi possível. No Palácio de Cristal, teve vários exemplos durante a semana e principalmente no domingo. Mas na tarde e noite de domingo, meu amigo Léo, Petrópolis parecia Broadway. Desfile de Papai Noel, de carreata do Natal. Tinha mais gente no Natal Imperial do que na parada de 7 de setembro. Eu sou testemunho, eu fui lá. Agora, eu quero me ater no Cine Teatro do Museu Imperial, no concerto Grandes Mestres da Ópera, que encerrou a temporada da Sociedade Artística Vila Lobos. No palco, um show de talentos petropolitanos. A soprano Mariana Gomes. O barítono Federico Oliveira. E o pianista Diego Fernandes Forte. Vereadores, já tive a oportunidade de conversar com o vereador Justino. As pessoas não gostam de música clássica porque não conhecem. Eu também não gosto de todas. Mas, vereador Fred, quem fosse lá, eles fizeram um trecho de cada obra
de cada ópera, e explicava o porquê. Esse barítono deu um show. Petrópolis tem um artista que é desconhecido do povo. Nós temos que incentivá-lo mais. O que a tribuna fez aqui, publicando, é pouco para eles. E talento como esses que nós temos aqui tem que ser mais incentivado, tem que ter mais público, mais espetáculo, para que o povo petropolitano conheça o que é arte. Agora, senhor presidente, como nem tudo são flores, eu tive com o prefeito hoje, eu reiterei mais uma vez, projeto que entra nessa casa em regime de urgência não é bom para a imagem dele, muito menos para a nossa. Vereador Fred, não é que tenha nada de errado, mas enseja sempre uma preocupação que tem alguma coisa embutido para as pessoas não perceberem. E ele tem mandado ultimamente até projetos bons. E se é bom, tem que ser discutido. Porque a bondade a gente faz até em dose homeopática. E não é o caso aqui. Eu sempre me neguei, já falei com o líder do governo e continuo me negando. O regime de urgência só cabe quando, se você não fizer, você perde o prazo. E não é o que tem ocorrido aqui. E quando a bancada do governo pensa que está ajudando o prefeito, não está. Ela está prejudicando. Está dando palco para quem não quer, por bem do nosso prefeito. E logo agora que eu acho que ele está se recuperando. Fica aqui um apelo que o prefeito não mande mais de regime de urgência para essa casa. E se mandar, que comece pelo líder do governo, não aceitando essa determinação. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Vereador Leandro Azevedo. Quer assumir de novo? Presidente, eu fico muito preocupado quando o vereador Márcio Arruda fala dos excelentes artistas, e aí eu reafirmo a fala da Vossa Excelência, vereador. Petrópolis tem excelentes artistas. E aí a gente verifica a falta de apoio. Esse vereador esteve no final de semana lá no Parque de Exposição, onde tinha uma tenda, onde debaixo da tenda estavam artistas de Petrópolis, circenses, teatro, de palco, realizando atividades o dia inteiro com as crianças, mais evento do SESC. E aí, quando a gente fala que o repasse dos 25% da Casa Santos Dumont não foi feito esse ano, que os 50% do repasse do Teatro Dom Pedro não foi feito esse ano, que os R$33 mil do Fundo de Cultura não foram repassados esse ano, como que o artista vai se virar na cidade de Petrópolis? Então, assim, o nosso governo simplesmente larga os artistas petropolitanos e dão ibope para aqueles que vão de fora, que também são excelentes, mas temos que prestigiar o nosso em primeiro lugar. É a nossa gente que tem que ser beneficiada. E ontem no Conselho disseram que esse valor aqui, de 330 mil desse ano, vai ser colocado o ano que vem junto com o que foi aprovado aqui. Então, eu quero ver muito isso aí, se vai dobrar realmente esse valor. Muito obrigado, presidente. Bastante. Convido o próximo orador inscrito, o vereador Justino. Falha nossa. Convido o vereador Fred. Obrigado, presidente. Não me deixa eu pagar mico, não, pô. Presidente, vou dividir minha fala aqui em duas etapas, pretendo ser breve. Primeiro, uma causa aqui que o vereador Marcelo e a vereadora Gilda já tratam há mais tempo até do que eu aqui nessa casa. Eu estou muito preocupado com as entregas dos imóveis populares, na posse e no Carangola. Na posse, né, além de todas as questões que o vereador Relógio conhece bem, me foi trazido um questionamento dos protetores de animais, porque parece que em todos os Minha Casa Minha Vida, o morador só tem direito a levar um animal doméstico. Pergunta,
faz o que com o resto? Quem é que vai cuidar disso? Vai jogar na rua? Ou vai levar para o bairro, não vai botar ele no apartamento, mas vai botar na rua do bairro? Porque vamos fazer uma conta rápida. Minha Casa Minha Vida do Vicente Rivete, 776 apartamentos. O cara só pode levar um animal de pequeno porte. Então, começa a crer que se ele tiver um gato e um cachorro, ou 2 cachorros, um vai ficar fora. Ele vai deixar esse animal aonde? Vai virar um caso de saúde pública, porque vai ter que largar na rua ou vai ter que arrumar algum abrigo, que o município nunca teve. Ou, pelo menos, se teve, nunca funcionou adequadamente. Então, queria pedir aqui do plenário dessa casa que a gente ajudasse o Executivo a pensar quais as medidas que podem ser tomadas, né? Conversar aí, o vereador Marcelo, a vereadora Gilda, com as pessoas que vocês têm relação, que atuam na causa, para a gente tentar achar uma solução conjunta com o Poder Executivo antes da entrega das casas. Porque na hora que entregar a casa, o animal já vai estar na rua. E aí a gente vai ter que... Por favor, fica à vontade. Mas isso está no contrato, está na lei? Na lei do Minha Casa Minha Vida. Que é proibido, quer dizer que se eu tiver 2, que nem eu tenho, 2 gatos, né, para mim adquirir um imóvel, eu sou obrigado a... Exatamente. Isso tem que abrir mão de um deles. Aí bota na rua, ou deixa com o vizinho, ou dá para alguém. Isso, acho que não pode existir. Não, e aí você tem um animal. O animal, sei lá, fugiu um dia de casa, lá do apartamento. Teve filhote. Como é que a gente faz com os filhotes do... Não, isso aí. Tá entendendo? Então, assim, a questão é bem... de poder falar o que tu pode e o que tu não pode ter dentro do imóvel. É estranho. Uma boa colocação que o senhor fez de trazer isso. Vou pedir a ajuda de Vossa Excelência para a gente pensar numa saída para isso antes que o problema aconteça, e aí a gente fica aqui só cobrando. Vamos tentar achar uma saída aí em conjunto, porque é uma matéria que nos afeta diretamente. A segunda parte, presidente, vou corroborar com Vossa Excelência. O Natal está lindo, graças a Deus, né? O Natal maravilhoso, a cidade está bonita, está cheia, está movimentada, tem muito turista. Os comerciantes estão felizes, o movimento na rua, o consumo aumentou, tudo aumentou, né, na cidade para o bem. Mas tem algumas coisas também negativas que esse aumento do turismo também traz. 2 pessoas, uma delas até... Vereador Fred. Por favor, vereador. Eu vou ter que fazer, não tem ninguém na mesa aqui, eu vou ter que fazer pela ordem, você me permite uma parte? Fica à vontade. Eu esqueci de falar. O comércio e algumas lojas na 16 de março fecharam às 9 horas. Agora, muita reclamação mesmo dessa Sinal Parque. Máquinas que não funcionam e eles querem espoliar o visitante. Mete a lapiana no sujeito para tomar o dinheiro de R$42 de qualquer maneira. Eu vi gente de fora de Petrópolis se queixando pra caramba. Foi lá na máquina, não funcionava. Aí o agente multou em R$42. Uma das reclamações é exatamente essa. O pessoal da Rua Tereza reclamou muito disso. Foi na Rua Tereza e a reclamação era só em torno do rotativo da Sinal Parque. Então eu queria pedir a CP Trans que pensasse numa medida alternativa, porque agora o comércio vai abrir aos domingos e o movimento de sábado é um movimento gigantesco. Sexta e sábado tem tido um movimento enorme e a gente não tem uma saída para essa questão dos rotativos. Mas, além disso, presidente, tem uma outra questão também que me preocupa. 2 pessoas do meu relacionamento pessoal foram até o Quitandinha para assistir, para ver lá as luzes do Quitandinha num dos eventos. Tinha a flanelinha cobrando R$20. Pô, a gente vai fazer um Natal desse, bonito dessa maneira, para deixar o trânsito ser tratado como é tratado lá no Maracanã, que se o cara não pagar R$20 quando voltar o carro está arranhado, tem alguma coisa errada. Então, pedir à Secretaria de Ordem Pública para apurar isso, para colocar lá, ainda que coloque que na minha avaliação tinha que ser uma cobrança mais justa, né, tendo em vista o período que às vezes sábado, às vezes domingo já não tem cobrança, aí entrega na mão do flanelinha, para o flanelinha operar aquilo lá como se fosse um nicho de mercado. Então, queria pedir aqui à Secretaria de Ordem Pública para tomar uma providência com relação a isso. Presidente, queria requisitar só o tempo de liderança. Vossa Excelência é líder. Obrigado.
Uma outra coisa, eu fiz 2 pedidos de informação ao controle interno, como já havia falado aqui no meu pronunciamento anterior, logo após a fala do vereador Leandro. Um deles referente aos contratos firmados pelo Instituto de Cultura para esse Natal, para saber qual foi o parecer da controladoria interna do município e se houve alguma recomendação. E eu vi no site da Transparência agora um negócio que me preocupou. Vou falar aqui ainda em sede de preocupação. O município abre uma licitação no valor de R$10.300.000 para fazer o georreferenciamento do município. Para quem está em casa entender o que é o georreferenciamento. É um sobrevoo com drone que vai mapear os imóveis do município, todos, para refazer a planta genérica do IPTU. Para dizer, ó, aqui está cadastrando a prefeitura como tendo só um terreno, e agora tem um prédio. Não paga IPTU do prédio, só paga do terreno. Então, esse mapeamento é uma medida, e isso eu acompanho de perto, estava a cargo da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Planejamento. Na época, era o Heitor, secretário de Fazenda, e o coordenador de Planejamento era o Roberto Riso, estavam tocando isso com muita decência. Esse mapeamento, vereador Márcio Arruda, visa corrigir um déficit no cadastro da Prefeitura de imóveis construídos, frente ao cadastro que tem na Ampla, de quase 40 mil habitações. Então, nós estamos falando de um número assim, alarmante nesse nível. Vereador, me permite? Por favor. Há uma disparidade entre o que a Prefeitura cobra e a ANEEL cobra. De 115 mil imóveis cadastrados na Prefeitura pagando IPTU, a ANEEL tem 195 mil casas com ponto de luz. Exatamente. Então, quem é que tem o cadastro mais eficiente? Nós ou a Enel? Provavelmente é a Enel. Então, assim, esse sobrevoo visa corrigir esse tipo de inconsistência nas informações. Mas 10 milhões de reais, às vezes, com dificuldade de pagar a folha de pagamento agora, como a gente viu aqui, essa casa, e aí vou quebrar até um sigilo que havia aqui entre a gente, a mesa diretora teve que ajudar o município para poder arcar com essa despesa no final do ano, tendo em vista o arresto dos precatórios, 10 milhões de reais. Então, pedi assessoria agora para levantar essa informação, mandei uma informação para o controle, um pedido de informação para o controle interno também acerca disso, para que a gente entenda de onde surgiu esse número. Alguém tirou isso da cartola, tirou isso da cabeça, do nada, aleatório? Como é que é isso? Para a gente dar transparência a essa informação, esclarecer isso antes disso virar um Deus nos acuda aí dentro do Facebook, todo mundo compartilhando e dando cada uma versão diferente para esse fato. Que o município traga o fato concreto para a gente e explique o motivo pelo qual custa tão caro esse trabalho. Isso é feito com drone agora? É com drone agora. Há uns anos atrás era feito com avião. Não, agora é com drone. Deve ter sido mais barato com avião, se bobear. Presidente, encerro aqui o meu pronunciamento. Preocupado, muito preocupado, e que o prefeito, que é uma pessoa que eu tenho uma relação estreita, excelente, não deixe que esses casos pontuais de má conduta, ou que esses casos pontuais, vou até retirar uma má conduta, vamos colocar obscuros sobre os preços de contratação de produtos e serviços nesse Natal, não maculem a imagem do Natal Imperial, que foi construída por ele, brilhantemente construída por ele, é um sucesso, mas que vai ficar com a reputação manchada se for evidenciado qualquer tipo de irregularidade, qualquer tipo de ilegalidade nas contratações. Então, eu queria deixar aqui essa preocupação para que o prefeito apure isso pessoalmente, para evitar que isso gere mais transtorno, mais desgaste e que macule a imagem do Natal que ele ressuscitou, fez acontecer e que brilhantemente mudou aí o ânimo e o destino do turismo do nosso município aqui todo final de ano, né? Já é uma coisa que entrou para o calendário, o Petropolitano já abraçou o Natal Imperial,
mas se começar uma denúncia atrás da outra de irregularidade de contratação, de preço absurdo, isso vai acabar destruindo a imagem do Natal e tenho certeza que não é isso que o governo quer, nem que o prefeito planejou. Então, muito obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Convido o próximo orador inscrito, meu amigo, pastor, vereador Antônio Brito. Mãe, pela ordem, o vereador professor Leandro Azevedo. Pela ordem também. Vereador Fred Procópio, só para reforçar Vossa Excelência a fala sobre moradia e habitação, este vereador que presidiu por mais de um ano a Comissão das Vítimas das Tragédias da região serrana, que englobavam 4 cidades, com 4 vereadores, 4 lideranças. E realmente essa questão dos animais é uma questão importante e que a gente sempre falava da mudança cultural dessas pessoas que às vezes a gente fica com muita dificuldade também de colocar ali dentro desse controle. Porque eram pessoas que moravam na área rural, que moravam em casas, com aquele puxadinho de um filho morando atrás, plantação e animais, e agora eles vão para uma realidade de um apartamento apertado, e às vezes eu conheço família com 7 filhos, a esposa e a mulher que vão morar dentro do apartamento desse de 2 quartos. Então, assim, realmente são várias situações, mas é um assunto importantíssimo para a pauta aí dos vereadores, né, que lutam mais do que a gente nessa causa, vereador Marcelo e vereadora Gilda, para a gente poder debater isso aqui. Em relação ao rotativo, a gente já foi questão de vários debates de vários vereadores e a gente mais uma vez reforça. É uma empresa que não cumpre o que está em contrato e eu não sei por que as penalidades em cima dela não são tomadas. Inclusive, já tem denúncias ao MP que ela não cumpre o que está em contrato. Simplesmente, quando a gente vai a uma rua e vê a quantidade de vagas para controlador, tem rua com 80 vagas e às vezes a gente não encontra um controlador, onde se tivesse só os controladores previsto no que está em contrato, a gente precisava de parquímetro, não precisava de nada. A gente ia chegar lá e a pessoa ia estar lá para receber, da maneira que fosse. Então, assim, era mais empregabilidade e é uma vergonha esse sistema de rotativo que nós temos na nossa cidade. Pela ordem, presidente. Primeiramente, por questões de quem solicitou primeiro, a vereadora Gilda Beatriz. Em relação ao rotativo, não tem, eu sempre já venho falando isso aqui desde o outro mandato, a gente tem que questionar muito quem faz a fiscalização dele. Porque ele faz o que ele quer. Aconteceu ali que eles estavam fazendo cobrança no Quitandinha, na área que era privada do Quitandinha, do condomínio, que não podia. Inclusive, quero agradecer até o Márcio Pereira, que passou para mim, foi até homenageado meu, aqui na Câmara, e que eles estavam assim, não acreditando que estavam cobrando um rotativo numa área privada. E até encaminhou para mim, eu encaminhei essa denúncia, e acabou que eles retornaram e voltaram atrás, porque viram que aquele espaço não poderia ser cobrado. Quer dizer, eles só pensam ganhar dinheiro e não vê até o que está fazendo de errado. Então, isso preocupa muito. E tem que ter alguém que fiscalize a empresa, porque ela está fazendo o que quer. Aí chega o flanelinha lá, faz o que quer, que é proibido ter flanelinha, não pode. Quem é que está ali fiscalizando para não ter o flanelinha ali nos eventos? Então, é muita coisa que está errada, tem que ter planejamento. Quem quer fazer um Natal, né, desse jeito que está sendo feito em Petrópolis, tem que ter planejamento. Senão, não dá certo. É a árvore que está lá e que vai passar o Natal, vai pagar e a árvore não vai ser montada, é iluminação caríssima. Então, falta gestão. E eu tenho falado muito isso aqui em relação à gestão. E em relação aos animais, a gente realmente, vereador Fred, tem que ver, tem que discutir. Será que não teria que... A gente já vinha discutindo sobre isso, até com alguns protetores. Não poderia ter um espaço anexo que poderia colocar esses animais? Eu não sei pensar, porque como que você faz? Como que você tem um animal e você vai falar assim, agora não posso mais te ter? Vai abandonar ele na rua? Vai largar? Então, isso tem que ser questionado. A prefeitura tem que trazer essas pessoas que vão receber, saber quantos animais tem e ver como que vai ser feito. Agora, esses animais não podem ser abandonados, né? Porque quem tem um animal, ele faz parte da família, ele é da família. E como você diz assim, olha, agora você não pode levar um membro seu da família. Então, a gente tem que falar sobre isso, isso é muito importante, pode contar aí com o meu apoio para a gente poder estar vendo esse processo. Obrigada. Vereador Fred, deixa eu falar para a vereadora José Beatriz, vereador Leandro, nós podemos partir da fala para a ação.
faz um pedido de abertura de uma CPI com relação a CPTrans e essa Sinalpark. Eu assino. É só assinar, faça agora. Eu assino. É só eu faço agora. Vou pedir ao meu jurídico. Eu assino. Vou fazer já meu jurídico, os vereadores assinam, eu acho ótimo, porque eu não gosto de ficar... Eu sou responsável por mim, vereadora. Eu estou dando até sugestão. Ótimo. Vamos partir da oratória para a ação. Mas, vereador, muitas vezes a gente quer partir e a gente não tem as assinaturas necessárias para abrir. Quantas CPIs eu já tentei abrir aqui e não consegui? Eu respondo por mim. Tá, se a senhora pedir, então, tem dois, a senhora é a minha. Tá. Vereador Fred. Obrigado, presidente. Eu vou concordar aqui com o vereador Leandro. Ele suscitar uma questão. Na verdade, não posso ser leviano de fazer uma ilação. A gente não está aqui para isso. Mas eu me lembro de se tornar motivo de questionamento o fato da empresa de rotativo ter vindo lá de Recife, terra do Eduardo Campos, que era então presidente do partido do ex-prefeito à época. Isso foi suscitado. PSB, veio lá de Pernambuco isso. Isso foi motivo de questionamento à época. Agora, o governo assume, o contrato está aí, a empresa está aí, o serviço é horroroso. Né? A maquininha é até bonitinha, quando começou, estava funcionando, botava lá o cartão e tal, era um negócio mais dinâmico, você acha até legal. A tarifa é uma tarifa que, vamos combinar, é caro. É caro. R$ 3,50 a hora? Pô, pelo amor de Deus, não, vai parar no estacionamento fechado, coberto, com segurança, com responsabilidade civil de quem, porventura, se sofrer algum tipo de arranhão. Agora, você deixa o carro na rua, R$ 3,50, a máquina não funciona, você tem que andar atrás do amarelinho aí, desesperado para poder botar um talão. Então, vereador Leandro, concordo com Vossa Excelência plenamente nisso que Vossa Excelência coloca. Acho que cabe a CPTrans rever esse contrato, presidente Rony, porque a gente está aqui para defender a cidade, a gente ganhou a eleição para isso. Né? Ver uma empresa vir lá de Recife, né? O Eduardo Campos já até morreu e a empresa está viva. Olha isso. O Eduardo Campos morreu, a empresa está viva e está em Petrópolis aqui, achacando todo mundo e prestando um péssimo serviço. Digo isso porque chega no Quitandinha, R$20 o flanelinha cobra para tomar conta do cara. Tá igual no Maracanã. Eu falei, R$20? O cara falou, Fred, me cobrou R$20. Aí se você não paga, não sabe se vai chegar lá e o carro vai estar arranhado. Né? Tem uma Honda lá que passa, a Honda passa, vê o flanelinha fazendo sinal para os carros encostarem, também não faz nada. Então, o cidadão fica coagido, o turista fica coagido, acaba pagando, e aí aquilo que era para ser um lazer, uma diversão gratuita, que é chegar e estacionar lá no Quitandinha para assistir a árvore de Natal, para assistir um espetáculo do Sesc, que o Sesc faz o espetáculo muitas das vezes gratuito, o flanelinha ganha mais dinheiro do que o Sesc, ganha mais dinheiro do que o município, com um negócio que não é nem dele. Então, fica aqui, reforço o pedido da Secretaria de Ordem Pública para apurar esses fatos. E essa empresa de rotativo, a CPTrans tem que rever. Rever na íntegra, na essência, lá na base. Obrigado, vereador Fred. Convido o próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna. Vereador Justino do Raio X, Vossa Excelência dispõe de tempo regimental. Hoje não. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora. Boa noite, vereadores. Boa noite, assistência. E boa noite ao que nos assiste através do canal 98 e também através da internet. Senhor presidente, eu quero fazer um agradecimento, nem que é agradecimento, mas um trabalho da Secretaria de Obras, que tem lá seu irmão à frente,
todas as vezes que esse vereador encontrava com ele, fazia esses pedidos. Começou hoje a obra da Gregório Kruzik, lá no Bela Vista, uma obra que aconteceu, aquela calamidade que teve aí em janeiro, fevereiro, se não estou enganado, onde aquela quantidade de água desceu lá do Caxambu, e a obra da Gregório Kruzik começou hoje, é uma obra muito importante para aquela comunidade, é uma obra, é uma via de acesso muito importante, até mesmo porque começam as chuvas fortes e a gente corre o risco de cair em outras barreiras na principal. E então fiquei muito feliz. Estive lá com o seu Guimaldo, que é o encarregado, e disse que vão ser 4 meses de obra. E também na próxima semana, ou até essa semana mesmo, vai começar a obra da Aristide Ladeira, lá na Provisória. Aquela obra que estávamos juntos lá, vereador, naquele dia, estava vistoriando a obra e, graças a Deus, o presidente saiu correndo lá e foi em abril. Agora eu lembrei, foi dia 13 de abril. 13 de abril estávamos vistoriando lá essa obra junto com o presidente. O presidente teve que sair às pressas aqui para casa. Então eu quero agradecer o empenho e também o compromisso do secretário e do prefeito lá, e levar essas obras que são essenciais, tanto para o Bela Vista e também lá para a Provisória, o bairro Esperança. Então, vamos ficar fiscalizando, olhando de perto, todos os dias vou passar lá, quando der, para que a gente tenha bastante êxodo nessas obras lá. Agora, senhor presidente, eu estive hoje na Secretaria de Educação, fui conhecer a nova secretária, tinha ouvido falar tantas coisas da secretária, senhora Márcia Palma, e fiquei muito surpreso com a pessoa. Uma excelente pessoa, uma pessoa que está realmente com muita vontade de trabalhar nessa pasta, que é a nossa maior pasta do município. Depois vem a saúde, mas a educação, ela tem uma complexidade muito grande, e ela me recebeu muito bem mesmo. E fiz alguns pedidos para ela, que nós temos um projeto, que é o projeto Sai da Rua, na 24 de maio, que é na quadra da Clemente Fernandes, na escola. E a gente faz uso lá, tanto a escola como o projeto. Então ela botou numa das suas prioridades, que é o único lugar de lazer da 24 de maio, na verdade. Então nós vamos levar o projeto para dentro da escola, que tem várias lutas. O professor Leandro também, se um dia quiser conhecer lá com a gente, vai ser um prazer. Inclusive um menino, semana agora, foi para o Rio do projeto, foi campeão do Muay Thai. Então é um trabalho maravilhoso. Nós estamos tirando aquelas crianças da ociosidade e da criminalidade da 24 de maio. Então ela recebeu muito bem. Só que temos um grande problema. Essa obra foi feita no governo de Paulo Mostrange, e quando chove, a água vai até a metade da quadra, porque o telhado, ele ficou mal feito, na verdade. Então ela vai colocar como uma das prioridades para que a gente possa estar levando a melhoria lá daquela escola que todos usam. Outro pedido que fiz também é na Escola Jorge Amado, onde a comunidade fazia uso aos finais de semana para praticar um esporte, jogar um futebol, um vôlei, e a diretora nova agora não quer emprestar a chave para a comunidade, então fiz esse pedido à nova secretária, e também vamos levar aula de judô, jiu-jitsu para as crianças lá na comunidade. Ela abraçou isso com a gente, então fiquei muito feliz de ter esse contato. Agora, uma das coisas muito importantes que tratamos também, vereador Leandro, sobre a Lei 10.639. Só mais um minutinho, vereador, presidente. A Lei 10.639 é uma lei que está fazendo 15 anos, vereador. E essa lei é para que leve o ensino afro para as escolas públicas e particulares aqui do nosso município. Eu acho que já passou da hora da gente levar realmente a importância que os negros tiveram aqui, não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil. E a gente não pode deixar que essas crianças cresçam sem saber a verdade do que aconteceu. Essa lei é muito importante, e ela também abraçou. Vamos fazer uma audiência pública aqui, para estar passando isso para a sociedade, a importância de fazermos exercer essa lei 10.639. E eu conto com
a força da nossa secretária. E ela está junto com a gente nessa força. Então, eu fiquei muito feliz de conhecer e saber que ela abraça a causa e também que ela é uma professora de história, então ela sabe do que ela está falando. Presidente, muito obrigado. Até a próxima, se assim Deus permitir. Obrigado, vereador Justino. Convido o próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna. Vereador Vanderlei Taboada. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental como líder do PTB. Senhor presidente, senhores vereadores, está acontecendo um fato em Pedro do Rio que está causando assim uma situação desagradável, porque as pessoas estão confundindo. A escola Nilo Peçanha está realmente precária, está com rachaduras e realmente não tem como continuar funcionando se não fizer uma reforma, se não fizer um conserto geral, que quase que uma parte que foi feita com aquelas, como a gente sabe, aquelas obras da prefeitura são muito bem feitas, de uma maneira muito ruim, de terceira categoria, pago como primeira, que você paga a obra como primeira, ela é feita em terceira categoria. Não foi feita nesse governo, foi feita há uns 10 anos atrás, mas de uma maneira sem uma fundação decente, rachou a obra toda, inclusive a obra antiga. O que aconteceu? A secretária de Educação buscou uma solução. Levou toda a estrutura da Nilo Peçanha para a Escola João de Deus Rodrigues, para trabalhar na parte da tarde. O pessoal o pessoal de maior idade vai ficar continuando trabalhando, estudando na Escola João de Deus Rodrigues, no mesmo sistema, com a mesma direção. E Danilo Peçanha vai funcionar à tarde com a mesma direção, independentemente de uma administração e outra. Acontece que nós estamos num trabalho que é moroso. O governo, infelizmente, eu tenho que dizer, há 8 meses eu venho lutando para que o prefeito tome uma atitude e que chegue, tome um colégio cenecista, porque ele é nosso. Aquilo não foi feito com dinheiro do Senec, não foi feito com dinheiro do povo de Pedro do Rio. Mas não anda, não sei por quê. O departamento jurídico da prefeitura, doutor Sebastião Médici, por favor, faça funcionar, faça o decreto de apropriação e vamos discutir com esses diretores da Senec, que nem aqui faz nada. Entendeu? Não vieram nada, não investiram um tostão ali, tudo feito com o nosso sacrifício. Aquele terreno existe porque foi adquirido de uma família, da família Zanata, e o que aconteceu? Foi aterrado naquela época, em 80, do material, em 79 e 80, com material que a Covan nos cedeu. Tirava da estrada e colocava lá no terreno. Era um bota fora para trazer o terreno ao nível da rua, aonde, com dinheiro do colégio, que já estava pronto, lá onde debaixo daquele viaduto, derrubaram o colégio. Com a indenização, nós construímos o Senec. O colégio foi feito com festas, rifas, trabalho de toda a comunidade. Estava pronto para ser inaugurado. Foi derrubado porque a BR passou em cima. Com esse dinheiro foi construído o Senec. Mas por uma infelicidade, botaram no nome da Senec uma coisa que nunca pertenceu a ela. Campanha Nacional da Escola da Comunidade. Que comunidade é essa? Quem faz o senhor Alexandre Santos, cadê ele? Que era deputado nem é mais, agora é a esposa dele, que veio e prometeu que ia resolver, não resolveu nada. Está lá uma faculdade à distância que não se vê ninguém lá. Tem uma pessoa lá. São 11 salas de aulas fechadas, abandonadas. Ainda mais um anexo que era usado pela antiga CAEMP, que depois a Água do Imperador abandonou. Hoje é o lugar onde tem um antro de maconheiro que ficam usando droga lá, quebraram tudo, que é fora do colégio, que pode ser anexado outra vez. E com isso, Nilo Peçanha, a maneira que a secretária usou o mais rápido possível foi fazer isso, vereador Justino, levar para o colégio
João de Deus Rodrigues, Escola Municipal João de Deus Rodrigues. Que é um absurdo você ter um cenecista lá abandonado com uma pessoa, com secretaria, um quadro, a coberta, nada custou um tostão da Senec. Nada, nada, nada. Então eu peço à secretária que olhe com carinho isso também, porque a reforma do Nilo Peçanha, o compromisso que a gente tem, o prefeito assumiu esse compromisso comigo, é virar uma creche, porque precisa fazer uma creche. E o cerecista, a prefeitura assumir, tornar de utilidade pública e tomar aquilo lá, porque aquilo não é deles. Inclusive tem uma cláusula na escritura onde diz: é para ser usado pelo ginásio e moradores de Pedro do Rio. Foi claro, como ginásio Pedro do Rio, como era o nome. O que acontece? O pessoal está em Pavorosa. Que o vereador não está tomando os planos. Eu estou trabalhando nisso, mas esse governo é moroso. Infelizmente, o prefeito, o secretário, o doutor Sebastião Mendes, está com tudo na mão para fazer o decreto, não fazem. Outra coisa que o Fred vai entender, o decreto da criação da comissão da Lupus até hoje não foi publicado. Doutor Renan, o que é que está esperando? O que é que o senhor está esperando? Tornar tudo completamente nulo, todos os processos que foram passados pela Cooperlupus? Eu não entendo, as coisas não acontecem nessa cidade. Qualquer cidade, Ariel, uma cidade pequena, pegou o prédio da Senec, comprou, não sei como comprou, como pagou, pegou, está lá funcionando como escola municipal. Por que não acontece aqui em Petrópolis? As coisas aqui são difíceis. Está na mão do doutor Sebastião Mendes, está lá com toda a documentação histórica, fizemos reunião e tudo, não acontece. Está na mão, doutor Renan, estou aproveitando para lhe dizer que o senhor não fez até hoje a publicação da comissão da Cooperlupus. Todos os atos que nós temos podem ser anulados por isso. Isso tinha que ter feito logo no início, senhor presidente. Já cobrei isso várias vezes. E ele se assusta. Parece até que eu estou falando que uma coisa do outro mundo. Então, infelizmente, o povo de Pedro do Rio, que fique tranquilo, porque o Nilo Peçanha não vai fechar. Vai parar temporariamente para a reforma, que acredito que vai ter reforma, porque verba para isso tem. Verba para a reforma de escola tem. Eu tenho certeza disso. Quando aqui discutia sobre as emendas para a reforma de escola, muitas das vezes o vereador Relojão, você pedia verba para um colégio, eu sempre disse, tem verba reservada que o governo federal mantém para que os municípios façam justamente essa manutenção. É uma verba que vem transferida do governo federal para isso. Mas aqui nada acontece, vereador. Nada acontece. Vossa Excelência fez as emendas. Daqui a pouco vem o veto. Por quê? Eles vão alegar que existe a verba própria. Então, Pedro do Rio está lá. Eu já tinha denunciado a escola Nilo Peçanha com esse problema de rachadura. Eles agora, com a secretária nova, foi lá, resolveu tirar. Ela não está errada. A posição que ela tomou, ela foi perfeita. Ainda hoje, eu tive com o professor Ney, que é diretor do Colégio João de Deus Rodrigues, que faz um bom trabalho, e ele fez o quê? Ele fez uma maneira de que as séries mais adiantadas vão ficar na parte da manhã, que são pessoas com mais idade, crianças, são meninos com mais idade, vão estudar na parte da manhã, e as crianças, então, vão estudar na parte da tarde. Mas eu lamento que essas coisas todas podiam ter sido resolvidas. Poderia hoje o Nilo Peçanha estar migrando para o cenecista que está lá fechado com 11 salas de aula e que não é do Senec. É por um erro de escritura, mas garantindo o uso pelos moradores de Pedro do Rio. Então é fácil, vereador Fred, é fácil fazer um decreto de desapropriação. Desapropriam tanta coisa quando querem. Agora mesmo nós votamos aí o quê? Desapropriação. Fizemos permuta de terrenos, tudo. Por que não faz isso com o cerecista? E a deputada veio aqui, conversou com a gente, eu fui chamado pelo prefeito, ela disse que uma das coisas que ela foi reeleita, não com meu voto, mas foi reeleita e não resolve nada. Porque o prefeito tem que meter a caneta, vamos discutir, invade, vamos para lá e acabou. Entra, faz o decreto de apropriação, torna de utilidade pública e vamos com o Colégio Nilo Peçanha para lá.
Se precisar de uma pintura, até os pais de aluno é capaz de reunir, fazer um mutirão, a gente faz um bingo, vamos fazer um movimento. E lá, vereador Prédio, você precisa conhecer o prédio. Já foi, e a construção eu fui contra na época da maneira que foi construído. Terreno enorme, fizeram com um negócio assim, olhando de cima, parece Senec. Ele é todo cheio de coisa, todo arredondado. É um aproveitamento mal feito de um grande terreno, de uma grande área, que Pedro do Rio é um lugar, ou ele tem rio, ou tem barranco. E ali era um terreno maravilhoso e que criou justamente uma área privilegiada, onde nós temos uma quadra coberta. Tem tudo feito com sacrifício dos moradores de Pedro do Rio. Não, parte. Pois não, vereador. Enquanto Vossa Excelência discursava aí do plenário, eu fui puxar aqui na legislação, vereador. Encontrei aqui decreto-lei número 3365 de 21 de junho de 1941, ainda do governo Vargas. Dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública. Artigo 1º, vou ser breve. A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei em todo o território nacional. Pulo aqui para o artigo 7º. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. Lá nem precisa isso. Nem precisaria. Não precisa. Artigo 8º, que aí é a melhor parte, que é a minha sugestão, a minha colaboração aqui é o seu pronunciamento. O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Meu líder do governo, ajudo Vossa Excelência a fazer esse projeto de desapropriação aqui pelo Legislativo, que caberá à Procuradoria do Município apenas cumprir. Obrigado. Vereador Fred Procópio, como sempre, procurando colaborar. Agora, o que lamento, que eu fiz aqui uma indicação legislativa, que foram aprovadas pelos vereadores, na época eu acho que Vossa Excelência não estava aqui, o prefeito achou maravilhoso. Foi para a Procuradoria e eu vivo procurando o processo, apertando daqui, apareceu o processo. O primeiro processo sumiu. Vamos para o segundo. Eu refiz. Então é só fazer o decreto, acabou. Está lá e vamos entrar. Estamos chegando. Quem vai? Manda o Alexandre Santos vir falar. Manda ele vir. Manda ele vir, eu quero que ele... Isso aqui é do Senec. Então está aqui, ó. Aonde eu quero que ele... Primeira coisa, nem legalizado o nome do Senec não está. Tem uma escritura. Mas cadê o prédio? Escritura do terreno, vereador. Escritura do terreno. Olha que absurdo. Cadê o prédio? Porque o prédio foi construído pela comunidade. Então o Senec nunca vai ser dono daquilo lá. Mas falta, sabe o quê? Macho. O prefeito tem que ser macho mesmo e tomar atitude e partir para dentro e falou, vamos lá e vamos resolver. Ah, que saudade de tantos prefeitos que passaram por aqui. Me lembro quando a usina, só um momentinho, eu vou terminar, senhor presidente. A usina de Pedro do Rio foi criada. A usina de reciclagem, que hoje é um lixão, foi transformada em lixão pelos governos que sucederam. O que aconteceu? A baronesa, que já até é falecida, não se fala, disse que ninguém plantava nada lá. E o ex-prefeito Gratacós foi lá, entrou, meteu a usina lá, funcionou, e ela veio pedir, por favor, para pagar ela. Não sei se ela recebeu até hoje. E destruíram a usina, fizeram o lixão, porque o prefeito tinha atitude de chegar e resolver. É o que falta na maioria desses prefeitos. Coragem de chegar. Eu quero isso e pronto. A lei faculta o direito de você desapropriar, por tornar de utilidade pública, é uma causa justa, é um colégio. Mas tem que ter coragem de assinar um decreto. Não interessa. Valoriza lá em 500 mil, 200 mil, vamos discutir quanto vale, ele não pode receber. Aquilo não é deles, não tem como provar, a não ser uma escritura de um terreno. E a obra? Nem legalizada foi. Eles têm que pagar a taxa de obra. Para eles dizerem, eles têm que legalizar todo o prédio, tem que pagar IPTU, tem que fazer tudo que não tem. É isso aí, senhor presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Vanderlei. Convido pela ordem o vereador Fred, já convidando o vereador Marcelo da Silveira para falar seu tempo regimental da tribuna. Pela ordem, vereador Fred. Obrigado, presidente. Só para trazer aqui uma resposta do que trouxe aqui no meu pronunciamento, presidente. O controlador interno do município respondeu a aos dois questionamentos, um de forma conclusiva, o outro ainda vai ter desdobramento, porque o Instituto Municipal de Cultura tem até amanhã para mandar a cópia dos processos de contratação de serviços e de compra de produto para esse Natal. Então, até amanhã ele ainda está dentro do prazo da controladoria interna. Então, logo o controle interno receba lá os contratos, ele vai mandar a cópia para essa casa. Mas em relação ao meu questionamento sobre as medidas de controle feito pela controladoria interna nos contratos administrativos, eu queria ler aqui, são na verdade, 3 tópicos só que ele elencou, e ele diz o seguinte: os procedimentos de análise de contrato administrativo são regulados pela deliberação do TCE número 279 e pela instrução normativa 03 de 2017, de novembro de 2017, da Controladoria Geral, que estabelece os procedimentos quanto à instauração, organização, processamento e certificação de tomada de contas no âmbito do Poder Executivo. Salientamos ainda que estamos regulamentando a Lei Federal número 12.846 de 2013, através do projeto de lei municipal que institui o processo administrativo de responsabilização. E aí ele vem explicando aqui, presidente, que esse processo administrativo de responsabilização seria como uma espécie de TAC que o Ministério Público faz, termo de ajustamento de conduta, só que no âmbito do próprio município. Então, assim, seria o controle interno na sua plenitude fiscalizando os contratos do próprio município. E aí ele diz aqui: nesta mesma toada, informamos que está sendo regulamentado também um Fundo Municipal de Transparência e Combate à Corrupção, FMT, destinado a financiar ações e programas de órgãos de controle interno do município de Petrópolis com a finalidade de prevenir, fiscalizar e reprimir a prática de atos ilícitos que causam prejuízo ao erário municipal ou que gerem enriquecimento ilícito de seus servidores. Então, estou trazendo aqui vou fazer cópia disso, vou colocar à disposição da mesa. Provavelmente deve ser um projeto que vai chegar aqui para casa votar, mas está em tramitação, então, no Executivo, esse processo administrativo de responsabilização, que para a gente aqui, muito provavelmente, isso teria evitado ou talvez inibido determinadas situações que essa casa vem recebendo aí de denúncias com relação ao Natal. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fred. Na tribuna, para fazer uso do seu tempo regimental, o vereador Marcelo da Silveira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde, vereador Rony Medeiros, presidente dessa casa. Boa tarde, meus pares vereadores, a todos da plenária, a todos que nos assistem pelo TV Câmara. Dizer a vocês que hoje eu já ouvi de tudo, né? São gastos, né? Natal de luz, onde 300 mil é um palco, a bola já custa 3 mil, a lâmpadazinha mais 1 mil, eu sei que rolou só 1.000. E eu vejo que o Morro do Brito está lá esperando uma obra de rede de esgoto há anos, né? Vejo que na João Xavier, Moinho Preto, você vê todo dia nas redes sociais a situação que está o local. O pedestre não está conseguindo passar. Olha que ali tem várias fábricas em volta. Os pedestres não estão conseguindo passar. Os carros, eu tive lá, um mês atrás, os carros já não conseguiam. Hoje eu estava vendo uma outra denúncia, que ao invés de melhorar, piorou a situação, gente.
Vamos falar de Natal. Natal é, claro, é tempo de festa, comemorar o renascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas vamos olhar também a situação que está nesses bairros. Tem bairro aí que eu fui visitar, que já consta que está asfaltado há mais de 20 anos. E o morador está totalmente enganado de ficar reclamando. Mas só que você chega no local, você vê que realmente a situação totalmente precária. Não tem asfaltamento, não tem limpeza, não tem calçadas. Eu acho que a situação realmente está muito preocupante. Eu acho que já passou da hora, né, do nosso governante, do nosso prefeito, sentar, analisar, ver o que está acontecendo junto aos seus secretários, porque alguma coisa de errado está aí. E muito errado. Enquanto um bairro não consegue um pedestre passar, 300 mil em meia dúzia de tauba, onde faz um palanque, onde eu não sei quem é que vai passar por ali, é luz, e as bengalas que o vereador estava falando, 1.800.000, 1.800.000, uma bengala daquela. Pô, eu comprava moleta pra caramba, com R$1.800, comprava muita moleta para ajudar o próximo. Então, acho que a situação realmente desse Natal de luz aí tá difícil, porque eu sei que traz empregabilidade, traz turistas para a cidade, né? Mas tem muita coisa atrasada, essa árvore aí que não tá igual obra de igreja, que nunca que acaba essa árvore na parte da Liberdade. Então acho que os bairros estão precisando. Tá rindo, meu filho? É verdade. Os bairros estão precisando, gente. Vamos olhar os nossos bairros. Morro do Brito, há 2 anos que eu estou batalhando ali para poder ver aquele esgoto que está destruindo aquelas escadas. Os moradores não têm mais aonde subir nem aonde descer, e só tem aquele caminho para passar. Fui no Catitu, aquela situação. João Xavier está naquela situação. Tu vê lá na Doutor Tosetti como é que está. Quer dizer, quem está... Como é que está essa situação aí? Eu acho que já passamos da hora de olharmos com mais carinho, com mais respeito, os bairros de nossa cidade. Para relembrar, hoje nessa casa, teremos uma audiência pública, onde estaremos discutindo sobre a danada da dupla função. Presidente, eu estou acabando. A danada da dupla função, que não é existente agora não, já vem há século, tá? Não foi nada inventado agora não. A dupla função já vem de caminhos e caminhos. E essa casa hoje tem o dever de discutir, aonde temos um projeto de lei de minha autoria e da autoria do vereador Leandro Azevedo, que precisa ser debatido, e nós vamos buscar fazer com que essa dupla função acabe, gente. Porque essa situação que nós estamos passando no transporte público de Petrópolis está muito difícil. Né? O transporte público de Petrópolis está deixando muito a desejar em nossa cidade, e agora queremos nada mais, nada menos que desempregar aquelas pessoas que têm o seu ganhazinho, que o salário é um saláriozinho assim de cobrador, desse tamanho. Quando eu era o cobrador de ônibus, eu ganhava 3 salários mínimos, o motorista ganhava 5. Foi defasando, hoje, ó, desse tamanhozinho. Ainda querem tirar esse pouco que ele tem. Então, vamos dizer o que é? Não há dupla função. E hoje, às 19 horas, estaremos aqui para nós podermos fazer esse debate junto com nossos companheiros vereadores.
os nossos companheiros rodoviários que estarão aqui também presentes para essa discussão. No mais, presidente, aquele abraço. Obrigado. Um abraço a todos que estão nos assistindo e até amanhã. Obrigado, vereador Marcelo da Silveira. Convido o próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna, vereador Silmar Forte. Vossa Excelência dispõe de tempo regimental. Boa tarde, presidente, vereador Rony Medeiros, vereador Fred, vereador Relojão. Eu vou tirar um pouco o debate municipal e levar um pouco o debate, tem a ver com o município, mas a nível de país. Agora, por volta de uma hora, uma e pouco, em Campinas, um cidadão entrou numa igreja atirou em 4 pessoas e depois se suicidou. E tem mais 3 feridas. Esse é o relato que saiu no jornal. Então, assim, é uma reflexão que eu queria fazer com a população. Semana passada também, uma pessoa, pelo que se coloca, trabalhador, foi até o local de trabalho da sua ex-companheira e desferiu tiro contra ela e também se suicidou. Então, existe uma proposta, né, que foi colocada na eleição aí para presidente em relação ao armamento da população. Então, eu fico preocupado e temos que discutir esse processo porque a cultura do povo brasileiro, ela está preparada, né? A população brasileira está preparada para esse armamento. Vimos aí os Estados Unidos, né, todo ano, matéria de jornal, alunos entram em escolas, em igrejas, no trabalho, e saem atirando e se matando. Então, temos que realmente discutir essa proposta do governo agora que assume, em janeiro, de querer resolver o problema da segurança e da violência armando a população. Então, isso é muito preocupante. Fica aqui o meu relato, que eu sou contra isso, porque isso em vários países, isso não é aceito, e onde é aceito, nós vimos o que acontece. Então, esse debate, essa Casa Legislativa também teria que estar tratando na próxima legislatura. E dizer também, queria até aqui fazer um diálogo com o vereador Fred Procópio. Amanhã estarei aqui recebendo uma visita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eles querem saber sobre o nosso plano diretor. E eu, na última legislatura, em 2014, eu fui o relator do plano diretor e aprovamos o plano diretor para a cidade de Petrópolis, onde eu fiz várias recomendações. E hoje eu fico aqui preocupado quando o vereador Vanderlei Taboada coloca que a comissão do plano diretor, né, da Cooperlupus, ainda não foi homologada. Publicada. Quer dizer, bem parecido, homologada com publicada. E nós vemos hoje um crescimento no município de Petrópolis, um crescimento grande, ainda mais aonde eu moro, em Correias, aquela área de Correias e Nogueira, o adensamento populacional ali, se a gente for ver via IBGE, é muito grande. Habitantes por quilômetro quadrado, se pegar dali da Ponte Branca até a até o Trevo de Bom Sucesso, está tendo um boom, e as condições de mobilidade urbana, as condições de saneamento básico, as condições ambientais para o município de Petrópolis. Por favor, vereador. Vereador, sabe o que mais me entristece nos governos?
é a maneira que eles conduzem o processo de legalização de obras. Se Vossa Excelência entrar na Secretaria de Obras, ver a quantidade de processos com pequenos detalhes que eles não liberam, não é o secretário de Obras Ronaldo, já vem de muito. Então, isso que Vossa Excelência está reclamando é justamente esse adensamento desordenado. E a fiscalização, agora acho que entrou 2. Eram 5 fiscais, 6 fiscais, sendo que 2 aposentaram, um era chefe, não vai para a rua, entrou agora acho que 2 fiscais. Estão sentando a caneta aí à vontade. Não adianta só embargar e multar, tem que embargar e parar a obra mesmo, porque ninguém para, porque não há mais respeito com a fiscalização e com o município. Porque a lei do retorno, qual é? Nenhuma. É isso aí, vereador. Você está reclamando com toda a razão. Está insuportável a questão administrativa em todos os municípios, porque não respeitam mesmo. O que acontece? Três Rios leva uma vantagem muito grande em relação a gente na indústria, no comércio, em tudo. Nós estamos sendo sufocados por Três Rios, Paraíba, porque eles estão ligados que eles precisam de arrecadação. Eu acho que Petrópolis não precisa de arrecadação, por isso tem não sei quantas mil casas. Eu conheço em Pedro do Rio mais de umas 200 que não pagam imposto. Vereadores, acabou o meu tempo, então fica aqui o compromisso. Vou trazer esse debate na próxima legislatura sobre essa questão do ordenamento urbano no município de Petrópolis. Estaremos convocando aqui o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Obras, Planejamento, o IBAMA, Águas do Imperador, para fazer uma conversa como é que o município está crescendo. Ele tem que crescer com qualidade urbana. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Obrigado, vereador Silmar Fortes. Pela ordem, vereador Fred Procópio. Obrigado, presidente. Vereador Silmar, eu me preocupo também, como Vossa Excelência, com aquilo que trouxe o vereador Vanderlei Taboada sobre a legalidade dos atos que a Cooperlupos toma, na medida em que o decreto não é publicado regulamentando os integrantes e a nova composição da Cooperlupos, né? A gente votou aqui legislação para Minha Casa Minha Vida, da Mosela, do Catitur, na Filúvio Cerqueira. Tudo isso passou pela análise dessa comissão. Esse decreto tem que vir o quanto antes para sanar esse vício, porque senão tudo aquilo que a gente fizer, depois pode ser questionar na justiça a legalidade do que foi feito, porque sai do executivo capenga, chega aqui na casa, a gente ajusta isso, vota e dá legitimidade na medida em que somos 15 vereadores eleitos pela população, a gente dá a legitimidade ao projeto de lei, mas o trâmite que gerou esse vício jurídico lá atrás, esse aí, se não for publicado o decreto, acaba gerando algum tipo de nulidade. Isso pode ser arguído mais para frente e trazer uma série de dores de cabeça. Então, concordo com a fala do vereador Vanderlei Taboada, concordo com a preocupação de Vossa Excelência, porque, Vanderlei, se a gente não fizer uma força-tarefa para o gabinete regulamentar essas questões, e aí eu posso dizer aqui, porque eu sou testemunho do trabalho do Ronaldo lá à frente da secretaria, na preocupação de criar novos grupos de trabalho para desburocratizar e para botar para fora os empreendimentos que estavam agarrados lá quando a gente herdou o município, e sem o decreto que regulamenta, fica tudo muito frágil, né? Fica tudo muito questionável. Então, vale a pena a gente reforçar esse pedido lá no gabinete, Vanderlei, vereador Vanderlei, para ver se esse decreto sai logo, porque fala de um decreto, quem está em casa pensa até que é um bicho de 7 cabeças, né? Porque fazer um decreto é um parto. E não é um negócio simples, né? Óbvio, tem toda uma técnica jurídica, mas é um negócio que principalmente a Cooperlupos, com 10 artigos, você o regulamenta. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fred. Só para ser rápido, e dizer a Vossa Excelência, sabe qual é a minha preocupação, vereador Fred, vereador Silmar? Os milhões que tem naquelas prateleiras para resolver. É muito dinheiro de taxa de obra, ISS. Não vamos dizer nem o IPTU que você vai cobrar, porque o proprietário não tem culpa, porque você não legalizou. Ele entrou com tudo, eles exigiram, fazem exigências de todo tipo, descabido. Tudo bem. A prefeitura vive
precisando de dinheiro, com o Pires na mão, vai para Brasília, vai para aqui, vai para o Estado está aqui falido, não tem como ajudar, e com tanto dinheiro em prateleiras lá na Secretaria de Obras. E não tem jeito, porque há certas pessoas que trabalham na Secretaria porque inviabiliza qualquer processo. Aliás, em todas as repartições, há uma morosidade terrível. Na Secretaria de Fazenda, meu Deus do céu, vou tirar o chapéu. Complicado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Vanderlei. Nada mais havendo a tratar. Encerro a presente sessão, convocando seus vereadores para a próxima. Dia 12 de dezembro de 2018, às 16 horas. Redação final do projeto de emenda à lei orgânica 3423/2018. Discussão e votação do projeto de lei 3225. Discussão e votação dos projetos de resolução 3457, 3572, 3665, 3875, 3876, 1050. Discussão e votação única da indicação legislativa 1055. Discussão e votação única das indicações 3730, 3750, 3752, 3761, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768 e 3771. Gabinete da Presidência. A sessão está encerrada.